esse tempinho, aceitou o convite para estar comigo com a audiência, para compartilhar a tua experiência, que é vasta, e o teu conhecimento sobre um tema tão importante. Olha só, pessoal, deixa eu aproveitar e já apresentar o doutor Fábio Pimenta. Fábio, se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra. Eu estava dando uma olhada aqui no currículo. Olha só, nós estudamos na mesma faculdade, viu, Fábio? Oi, Ramisa. O Fábio fez graduação na Universidade de Santo Amaro, em seguida fez residência no mesmo lugar onde eu fiz. Eu fiz graduação na Federal da Paraíba e vim para São Paulo e fiz a residência lá na Universidade de Santo Amaro. O Fábio fez graduação e residência na Universidade de Santo Amaro. Em seguida, o Fábio foi para a Santa Casa de Santa Cecília. Eu acredito que um dos grandes serviços de oftalmologia e de estrabismo no Brasil, não é isso? Eu queria, assim, citar dois nomes, claro, se não esquecendo também das outras grandes escolas, mas eu tenho o doutor, não sei se você estudou com o doutor Souza Dias, Fábio. Foi muito doutor próximo. Souza Dias. E meu professor, não sei se foi teu professor também, o doutor Mauro Goldschmidt. Dois. Fiquei muito próximo deles, a gente tem uma relação muito íntima. É uma delícia ficar próximo e conversar com eles. Ô Fábio, o primeiro que eu falei o nome, doutor Souza Dias, ele ainda está na ativa? Porque ele já está com idade um pouquinho avançada, né? Não, ele parou. Agora ele aposentou, tem uns 2 para 3 anos, e ele se mudou para o interior, está morando com a filha dele no interior. É mesmo? Mas olha que interessante, eu acredito que o doutor Souza Dias já deve ter mais de 80 anos, correto? 93. Olha só que interessante, pessoal. Isso é um exemplo, Fábio, que a gente não pode se aposentar rápido, amigo. Se o doutor Souza Dias se aposentou há 2, 3 anos atrás, mais ou menos com 90 anos. Gente, que desafio, que inveja, hein? Foi muito interessante acompanhar isso, porque eu peguei uma fase dele extremamente ativa, ele era bravo, o pessoal tinha medo dele. E eu fui acompanhando ele ficando mais suave até o final, quando ele me pediu para estar com ele, fazer cirurgia junto. Então eu participei muito ativamente com ele. Até aquele momento que ele falou, olha, agora eu vou tirar um tempo para mim, continuou estudando, continuou fazendo trabalho, mas decidiu ficar um pouquinho mais tranquilo. Nada mais generoso do que o Dr. Souza Dias, no auge dos seus 90 anos de idade, se retirar um pouquinho para diminuir o ritmo. E olha, coisa interessante, passar o cajado para a próxima geração, né? Você destacou um detalhe que eu achei importante, Fábio. O Dr. Souza Dias, com um coração também muito generoso, disse o seguinte: esse jovem que está agora na linha de frente da estrabologia brasileira precisa também carregar consigo um legado. Então, vou passar para ele experiência, conhecimento, tantos momentos que eu tive dentro do consultório, fazendo consultas, exames e fazendo cirurgia. Isso é uma coisa legal, Fábio. Imagina a experiência rica que você teve do convívio com o Dr. Souza Dias e quanto aprendizado. E agora que você acaba colocando tudo isso em prática, né, na tua rotina do dia a dia. E, Fábio, está aqui escrito também, você ainda continua sendo o estrabólogo responsável lá pelo grupo HOLs da Vision One de estrabologia, joia. E ainda é preceptor de estrabista também lá do Instituto Soyabu Janra. Também. Crescendo muito, lá está um serviço muito grande para atendimento à população mais carente. Então a gente faz um serviço público muito grande lá, está crescendo e tem promessas aí para os próximos 2, 3 anos de ser o maior do Brasil. É mesmo, Fábio, mas olha que notícia boa. Isso significa dizer que tem muitos desafios pela frente, mas ao mesmo tempo você também deve estar encabeçando esse movimento, vai acabar pouco a pouco assumindo uma referência nacional, isso é uma coisa importante. Também nada mais justo, né, Fábio? Pouco a pouco você está deixando muito clara a tua marca na estrabologia brasileira. Olha só, Fábio, por que eu resolvi te convidar e por que eu resolvi também discutir sobre esse tema? A gente está terminando janeiro, começamos fevereiro, e é muito comum nessa época do ano as nossas crianças voltarem para a sala de aula. E é muito comum também alguns pais, tios, avós, acabarem não tendo muitas informações a respeito da importância da saúde ocular. E eu resolvi, num primeiro momento, Fábio, fazer um apanhado rápido sobre algumas estatísticas que envolvem saúde ocular na infância. Se tiver alguma coisa que não está de acordo aí com a tua experiência, pode ficar à vontade para você interromper e corrigir. Estima-se no Brasil, Fábio, que a gente tem mais ou menos 27 mil crianças que têm alguma condição ocular muito séria, inclusive algumas com cegueira, devido a doenças oculares que
poderiam ter sido evitadas se um diagnóstico correto, um tratamento adequado tivesse sido colocado em prática. Eu tenho um dado interessante do atendimento oftalmológico pediatra no SUS. Entre janeiro de 2014 a junho de 2024, mais ou menos 8,4 milhões de consultas oftalmológicas para crianças menores do que 1 ano de idade, na rede pública de saúde. Ou seja, a saúde pública tem feito um esforço muito grande. Você acabou de dizer que o Instituto Foi Abu Janra está crescendo cada vez mais e trabalha com a população carente. E eu acredito que o custo final deve ser zero para essa população, mas a prestação do serviço tem continuado com excelência. Isso é uma coisa legal. E, Fábio, entre as principais causas de problemas oculares na infância, eu queria mencionar algumas: inflamação do fundo do olho, que a gente chama de retinocoretite, principalmente por toxoplasmose, catarata na infância, glaucoma na infância, retinopatia da prematuridade, problemas no nervo do olho, estrabismo, que eu acho que é aquilo que a gente mais vai conversar hoje à noite, e vamos também conversar um pouquinho sobre o problema de grau, que também é outra questão que eu acho importante. Fábio, começando propriamente dito, eu queria que você me dissesse o que é oftalmopediatria, porque eu acho que tem algumas pessoas que não sabem que existe um médico oftalmologista especialista só em atender criança. É verdade. Como na medicina, a gente tem que separar o atendimento da criança, porque ele não é exatamente igual. É um adulto em miniatura. Não é. A gente observa coisas diferentes. O tipo da doença, a evolução da doença, como a criança se comporta perante uma situação. E ela está em desenvolvimento. Então, a gente precisa garantir saúde, seja saúde geral ou saúde ocular, para que este desenvolvimento aconteça. No adulto, isso já aconteceu. Então, você tem uma condição muito mais definida. Você, na criança, precisa garantir a saúde para que ela se desenvolva. Então, a gente tem que ter uma pessoa que esteja ciente e saiba reconhecer, saiba interagir e saiba cuidar da criança. Muitas vezes você pega um oftalmo de adulto, ele não sabe se vai prescrever tudo, se pode prescrever, se aquilo que ele está vendo é igual ao do adulto, e muitas vezes a gente vê coisa errada. Então, o oftalmopediatra, ele se especializa nesse mundo cor-de-rosa da criança, e aí faz um atendimento mais preventivo e pensando no futuro, né? Então, pai, avô, tio, se porventura você tem uma criança e que mesmo aparentemente não tenha nenhum problema ocular, esse é outro detalhe importante. Você precisa passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. De preferência com um médico oftalmologista pediatra, oftalmopediatra, que é o indivíduo que estuda mais profundamente o olho. Fábio, uma pergunta muito frequente que eu acho que você lida com o dia a dia, né, no teu consultório. Doutor Fábio, quando vai ser a primeira consulta? Quando é que eu devo levar meu filhinho para passar em consulta oftalmológica se eu não sei se ele não tem nenhum problema, eu não sei se ele está enxergando, eu não sei como lidar com essa situação? Fábio, como uma criança que não sabe ler precisa passar em consulta, como é que a gente faz isso? Esclarece para a gente. Eu vou voltar no tempo naquilo que você colocou como um dado. Nesses últimos 10 anos, a gente atendeu milhões de crianças. Isso porque foi implementado uma lei para que todas as crianças que nascem sejam atendidas na maternidade por um pediatra treinado ou por um oftalmologista. Então, isso acaba sendo um screening, uma maneira de você selecionar as crianças que potencialmente têm algum problema. E essas devem ser avaliadas de imediato. Então, a criança já sai com uma orientação, olha, tá tudo bem, dá para esperar um pouco. Ou, isso é grave, tem que procurar lá o seu médico, seu oftalmopediatra. Aí, tudo bem, saiu bem do hospital, o teste do olhinho deu negativo, tá tudo tranquilo. E agora? Quando que eu levo? Nós gostamos de fazer... Aproveita e só explica para o pessoal o que é o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, todo mundo tem muita dúvida também. E só lembrando que não é um teste que dá um diagnóstico obrigatoriamente, ele só aponta um possível problema. É isso. Então, o que é o teste do olhinho? Quando a gente joga a luz numa situação de escuro e tem ali um animal, um gato, por exemplo, você passou aquela luz e viu o olho dele brilhando. Isso. É isso que a gente procura, é o brilho do fundo do olho. Se a luz chegou lá dentro do olho e refletiu, eu sei que eu estou com um caminho livre para que a luz entre, forme uma imagem e desenvolva essa visão. Então, como que nós pensamos em fazer essa triagem? Pegar um equipamento específico, que é uma lanterna que chama oftalmoscópio,
A gente põe essa luz no olho da criança e vai ver se consegue, atravessar todo esse meio que tem um gel transparente. Então tem que passar pela córnea, o primeiro pedaço, pelo cristalino que fica ali atrás da íris, e todo esse vazio aí, que na verdade é um gel que a gente não consegue segurar, até chegar na retina, a parte posterior. Então, quando eu jogo a luz, ela faz esse caminho todo e reflete lá para frente. Se eu vi o reflexo, se eu vi aquele brilho, é sinal que está normal. Então, isso é um exame simples e obrigatório em todas as maternidades. Eu vi que chegou lá no fundo, refletiu, os dois olhos igual, tá bonito? Então essa criança tem, a princípio, um olho saudável, normal. A partir daí a gente vai começar uma investigação a longo prazo. Você vai ao pediatra a cada mês, depois a cada 3, a cada 6, um ano. Com o oftalmo um pouquinho menos de intervalo, mas a gente faz, de preferência, uma primeira consulta aos 6 meses de idade, em que a gente já tem fixação, movimentação, a criança acompanha, a gente já consegue fazer um exame mais completo para saber se está desenvolvendo, se tem algum problema. A partir daí, a gente vai ver. Está tudo certo? Também, a cada ano a gente checa a evolução. Surgiu alguma dúvida? A gente vai investigar, fazer algum exame específico e encaminhar ou acompanhar essa criança. Então, fez a primeira avaliação na maternidade, tudo certo? A próxima consulta no oftalmologista, 6 meses. A partir daí, uma vez ao ano. Você entendeu, querido papai, mamãe, tio, tia, vovô e vovó? Antes de receber alta da maternidade, você tem que passar com o pediatra ou com o médico oftalmologista para fazer uma primeira avaliação. Se tiver tudo bem, 6 meses. Se tiver tudo tranquilo, 1 ano. E aí, uma vez por ano. É isso, né, Fábio? Fábio, vamos falar um pouquinho dos problemas de grau, que eu acho que dentro dos problemas oftalmológicos, aquele que a gente mais recebe dentro do consultório é probleminha de grau. E quando a gente fala de probleminha de grau, surgem muitas dúvidas, porque inclusive as pessoas confundem a terminologia miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, fala para a gente, por gentileza, quais são os tipos mais comuns de grau e nas crianças, na tua prática médica, qual é o tipo de grau mais comum que você recebe no dia a dia no teu consultório? Então, o básico, nós dividimos em 2 condições, miopia e hipermetropia, que são complementares. Elas estão relacionadas com o tamanho do olho. Então, o olho pequeno, ele vai ser hipermétrope. A criança nasce pequena, esse olho vai se desenvolver, vai crescer e, em tese, aquela hipermetropia, que é o esperado, vai equilibrando, vai hipermetropizar, vai zerar. Algumas crianças podem nascer com um olho maior. E aí não é o olho hipermétrope, acaba sendo um olho míope. Todo olho que cresceu demais ou que já nasceu grande tende a ser míope. Qual a diferença das duas? O olho pequeno, hipermétrope, forma a imagem lá para trás. Ela fica toda borrada. Olha lá. Fica atrás do olho. E o míope, como o olho é grande, ele forma a imagem antes do olho. Antes da retina ali. Então a imagem vai ficar pequena, meio embaçadinha, distante, estranha. É um ou outro. Você não vai ter no mesmo olho a miopia e a hipermetropia. Não. Ou ele é grande e míope, ou ele é pequeno e hipermétrope. E além disso, a gente pode ter alguma alteração corneana. Então a córnea, a parte da frente, ela não é assim bonita, redondinha, certinha. Às vezes ela tem diferenças de curvatura. Uma é mais plana, uma é mais curva, e essa diferença acaba gerando o astigmatismo, que deixa uma sombra, a imagem fica sobreposta, fica sombreada, e às vezes é difícil de entender. Então esses são os tipos mais comuns de grau, correto? Sim. Aí tem variações, você pode misturar hipermetropia com astigmatismo, miopia com astigmatismo, pode ter só astigmatismo, e para o futuro tem mais um monte de opção. E, Fábio, como é que um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó consegue identificar se o filho tem algum problema? Por exemplo, o olho coça, o olho fica vermelho, ele simplesmente fica acolhido no mundo dele, ele não interage com o ambiente. Tem como um pai atento, ou uma mãe, algum parente próximo, identificar se a criança é portador de algum problema de grau? Sim, esse é o principal.
Porque a criança não sabe dizer. Ela não fala, está embaçado, não consigo enxergar. O parâmetro não existe, porque aquilo sempre foi o normal para a criança. A hora que a gente descobre e corrige, ela fala, nossa, como você é bonita, mamãe, como o céu é azul e colorido. Então muda a vida da criança. E é por isso que é muito importante os pais, os cuidadores, os tutores de escola, prestar atenção nos sinais. Então, a criança não vai dizer, tá difícil, tá estranho. Ou ela fica quietinha, não interage, ou ela vai tateando porque ela não tem segurança de realizar a atividade, de descer um degrau, ou ela tromba nas coisas, aperta os olhos para enxergar. Então, você vai notar que a criança mostra alguns sinais. E, normalmente, o que eu oriento os pais, os avós, é assim, você está enxergando aquilo que você está propondo? A criança tem que enxergar algo parecido, algo próximo. Mas não adianta você falar, o que está escrito ali naquela placa? Não interessa para a criança. Você tem que falar, o que tem ali? É o cachorro. O que tem lá no céu? A estrela, o avião, a lua? Então, se ela consegue visualizar os objetos, as coisas que são do interesse da criança, você consegue uma paridade para entender se a sua visão e a visão da criança estão próximas. Então, isso te dá uma pista. O que tem ali? Não sei. Quem que é aquela pessoa? Não sei. É o pai chegando e a criança não reconhece o pai. Então, tem alguma coisa por trás. E aí cabe a levar o quanto antes ou nessas avaliações seriadas para que a gente consiga, aí sim, no exame determinar se tem grau ou não. Não preciso que a criança, não preciso que ela me responda A, B, C. Isso eu descubro sozinho. Aí depois a gente ajusta a necessidade dela. Chegamos então no consultório. Um pai ou a mãe atento observou que o filho, provavelmente, ele percebeu que o filho estava coçando o olho, não estava interagindo, estava se aproximando muito de um objeto para enxergar. Aí ele chega então no consultório do Dr. Fábio para passar em consulta. Só que é uma criança não alfabetizada, ô Fábio. Como é que vocês, oftalmopediatra, conseguem fazer a avaliação da saúde do olho se a criança não interage? Você já conversou um pouquinho mais antes, mas eu queria que você explorasse mais esse tempo, porque os pais ficam preocupados. Como é que eu vou fazer então para ter certeza se meu filho foi avaliado de maneira correta, já que ele não fala o que ele está sentindo? Aí são 2 pontos importantes. O oftalmopediatra é o especialista nessa área, então a gente sabe como interpretar o que a gente está vendo. A gente tem que fazer um exame objetivo. Então eu vejo aquela faixa, aquele grau da criança, eu sei o quanto isso representa em qualidade de visão, em capacidade de visão, e eu vou programar se ela precisa ou não dessa correção. A segunda questão, às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso entender o quanto a pessoa enxerga. Se a visão de um olho é igual ao do outro, eu preciso equilibrar essa visão. E aí eu vou usar de algum método que me ajude a fazer isso. Uma criança muito pequena, antes de 1 ano e meio, 2, não vai me responder de jeito nenhum. Então nós usamos uns métodos secundários para entender visão. Pode ser método eletrofisiológico, que são fios ligados na região posterior aqui da cabeça, e a gente vai emitir estímulo e ver quanto chega desse estímulo. Então, ele me dá uma pista da visão. E um segundo exame que a gente usa chama Teller. São cartões que um lado do cartão é liso e no outro lado eu vou ter listras. E eu vou apresentando, e essas listras vão ficando cada vez menores. Enquanto a criança prefere as listras, quer dizer que ela está enxergando. Então, eu vou medir, eu vou mensurar quanto ela enxerga. Uma criancinha maior, 3 anos, a depender do estímulo, ou mais para frente, 4, ela já reconhece aquela letrinha E. E eu posso virar o E para todos os lados, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E a criança reproduz aquilo que eu estou mostrando. Então eu consigo mostrar uma letra maior e ir diminuindo, ela vai apontando as posições e eu consigo mensurar. Ela enxerga mais, ela enxerga menos. Preciso usar o grau do óculos? Não preciso. Então, é um pouco parecido com o adulto, mas voltado para aquele meio infantil. Então, o pai é o responsável, não precisa ficar preocupado, nós temos um ambiente seguro e adequado para fazer uma avaliação criteriosa para saber se o seu filhinho tem problema ou não de olho. Fábio, na tua prática, entre esses 3 tipos de grau que você mencionou, qual deles você percebe que é o mais comum no dia a dia? Miopia, hipermetropia ou astigmatismo? A gente precisa balancear um pouco a idade. Em teoria,
as crianças menores são hipermétropes, então logo ao nascer, nos primeiros 2, 3 anos. Quando é uma miopia muito alta, ela já nasce míope. Mas se não tem esse padrão, se não tem a genética da alta miopia, normalmente ela vai nascer hipermétrope ou pouco hipermétrope. O que nós observamos é que com o crescimento, fatores ambientais, fatores genéticos, a gente tem ou uma virada para miopia, que está mais frequente, ou uma miopia que começa a se desenvolver por todos esses fatores. A gente fica muito mais no ambiente fechado, sem iluminação natural. A nossa visão é muito mais próxima, então as crianças não brincam na rua, não vão fazer atividade externa, ficam o tempo todo ali olhando para o celular, olhando para um livro, alguma coisa muito perto, e isso ajuda no desenvolvimento da miopia. Então, a partir dos seus 5, 6 anos, a gente tem observado esse turnover para miopia, que potencialmente aumenta durante o período de crescimento, que é aí que a gente tem que observar muito de perto. Deixa eu aproveitar, porque eu acho que esse é um momento importante da live, porque todos os pais, de uma forma geral, Fábio, eu acho que eles levam essa preocupação para o teu consultório. Doutor, pelo amor de Deus, eu tenho uma dificuldade absurda em controlar não só, principalmente o tempo de exposição do meu filho diante de uma tela, e às vezes também um conteúdo. Acho que são duas preocupações que a gente tem que ter. Tempo de exposição e conteúdo. Fábio, nós temos alguns números, que, dependendo da faixa etária de idade, quanto tempo de exposição uma criança deve ter, e, paralelamente, o quanto esses fatores, esse mundo digital que a gente está mergulhado, eles realmente influenciam, por exemplo, na progressão da miopia. O que eles dizem é que influenciam muito, não por conta da tela em si, mas por conta do esforço que a gente faz para enxergar na distância mais próxima. Então, se eu ficar com uma tela, se eu ficar com um livro, se eu ficar com um brinquedo de montar na mesma distância o dia inteiro, eu estou esforçando demais. E esse esforço é o gatilho para a gente aumentar o grau da miopia. Então, como hoje em dia é muito mais fácil você pegar o celular e dar para a criança e falar, fica quieto. Aí a gente tem o vilão da vez, que é a tela e o celular. Eles criaram protocolos internacionais para a gente poder ajustar esses períodos de uso. É assim, eu não recrimino muito, porque eu entendo que uma criança pequena exige dos pais, demanda, e se você não está lá livre para ajudar, você quer que a criança te dê um pouquinho de tempo para resolver suas coisas. A diretriz é que até os 2 anos de idade não se usa tela. 0. Dos 2 aos 6, no máximo 2 horas por dia. Sempre sob supervisão e quebrado. Não é para fazer 2 horas direto. Faz 20 minutos, descansa, faz mais meia hora, descansa. Então você deve quebrar. Tem alguns que falam que é a regra dos 20 ou dos 30, cada um fala uma coisa. Então, assim, 30 minutos de tela a 30 centímetros do rosto. Então, a gente tem que garantir distância e garantir intervalo. Aí a gente vai ter um uso mais consciente, menos chance de desenvolver miopia. E aqui eu acrescentaria um ponto, que foi o que você falou do conteúdo. Isso. Criança não tem discernimento para escolher o conteúdo, e o eletrônico é uma recompensa imediata. Ela quer aquilo porque o tempo todo ela está feliz. Você tirou dela, ela chora, ela briga, ela bate. Então a gente está criando pessoas que não sabem enfrentar frustração, que não sabem o valor de uma espera. Então eles não conseguem criar uma linha de raciocínio porque está tudo naquele momento pronto para eles. Então esse é um fator que para mim pega mais pesado do que a tela desenvolver miopia. Olha só que importante, Fábio, esse tipo de informação que você trouxe, que abre os olhos e traz clareza, né? Uma primeira coisa que você falou que não são essas irradiações provenientes da tela que causam algum problema, mas é o esforço que o olho faz que pode contribuir, por exemplo, para uma evolução mais rápida da miopia. Você também deixou mais ou menos claro o tempo de exposição. Até 2 anos de idade, nenhuma criança deveria ter acesso à tela. Dos 2 aos 6, no máximo 2 horas, mas não de maneira intensa, sem interrupções. E o mais importante realmente é conteúdo. É desafiador, Fábio, porque lembra quando você sai de final de semana com tua esposa e de repente a gente vai para uma praça de alimentação num shopping. Você já parou para pensar como a gente, pai, eu estou me colocando também nessa condição, quando um filho às vezes está com birra, alguma coisa do tipo, simplesmente dá a tela,
mas o quanto a gente está deseducando essa criança a lidar com ócio, Sim. a não saber esperar, a não obedecer limites de tempo. Viu como essas lives elas também são educativas e esclarecedoras? Aqui não é só o cuidar do olho, a gente está aqui para cuidar da pessoa, do indivíduo. Então, é uma coisa completa, não é só, olha aqui, já vai para casa. A gente tem que tratar de tudo. Olha só, Fábio, pelo amor de Deus, o tempo passa muito rápido, já se foram 26 minutos, ainda tem tanta coisa, acho que a gente não vai conseguir hoje acabar com a pauta, mas eu quero estender um pouquinho mais. Fábio, vamos falar então um pouquinho do tratamento. Então, um paciente com miopia, hipermetropia, chegou no teu consultório. Geralmente, qual é o melhor tratamento quando a gente pensa somente em questão de grau? É óculos? É lente de contato? Eu acho que já chegou até os ouvidos aquela questão que existe algumas lentes com tratamento especial que de repente pode ter um efeito positivo sobre a diminuição da velocidade de progressão da miopia, ou se realmente você também tem uma opinião formada a respeito do uso de colírio, é uma pergunta longa, do uso de colírios que pode de repente também diminuir a progressão da miopia. Qual a tua opinião a respeito, Fábio? Eu sou a favor. Posso quebrar em dois? Primeira parte, a criança chegou, ela tem grau e ela tem queixa. Então, não está enxergando bem, não vai bem na escola, tem dor de cabeça, tem alguma dificuldade no dia a dia. É obrigatório corrigir esse grau. Não é todo grau que a gente corrige. Chegou lá uma criança para mim, já informa a mãozinha, chegou na visão 100% e tem grau, eu não preciso prescrever esse grau de imediato. Eu posso observar a longo prazo a necessidade. Agora, tem queixa, tem dificuldade, a gente precisa corrigir. E eu sou muito mais a favor do óculos do que outros auxílios, por exemplo, lente de contato. Qual é o problema? Uma criança pequena não tem cuidado, não tem responsabilidade com as coisas. Com os óculos, eles quebram perna, eles riscam, eles perdem o óculos, joga pela janela do carro. Eu já vi de tudo. E imagina uma lente de uma lente de contato que você vai colocar dentro do olho. Vai mexer, vai coçar, vai machucar, vai perder. Então eu sou um pouco cético nesse ponto. Tem indicações. Tem crianças que têm diferença muito grande de um olho para o outro, de grau, ou fez catarata congênita, precisa de um auxílio. A gente treina os pais, a criança acaba acostumando e ela vai usar de forma responsável, mas não é o padrão. Então, o ideal é a gente usar óculos. E aí, o óculos foi evoluindo de tal forma que a gente tem um acessório para combinar com roupa, para combinar com as coisas das crianças, com lentes que foram cada vez mais melhorando em qualidade ótica, espessura, elas são cada vez mais finas e resistentes, e elas transmitem muito melhor a luz. Pensando agora na miopia, eu vou precisar corrigir, eu tenho que usar o óculos. E mais alguma coisa, porque um óculos simples, que a criança às vezes já está usando, não impede a progressão da miopia. Aí tem fatores ambientais que a gente já conversou, e eu posso usar duas opções mais atualmente em voga, que é o colírio de atropina, que é um medicamento específico, numa diluição específica que a gente vai programar para usar um longo período, porque a criança está em desenvolvimento. Então, toda noite a gente vai ter que usar o colírio por anos. Ao mesmo tempo, ela vai ter que usar óculos. Por que não fazer esse tratamento na própria lente do óculos? E foi o que eles fizeram. Eles criaram lentes que vão ajustar o foco da criança para que aquela progressão diminua ou não aconteça. Então, existe esse tipo de tratamento. Tanto o colírio quanto as lentes, a gente vai usar para miopias que aumentam muito, para olhos que já são grandes e geralmente a partir dos 6 anos de idade, caso a caso. Não é qualquer miopia, mas dentro dessas condições a gente tem que usar sim para evitar problemas para o futuro. Joia, perfeito. Fábio, a gente precisa ir para o próximo tema, que eu acho que é um tema que também é importante, que é uma coisa também que você domina e faz há muito tempo. Vamos falar um pouquinho agora do estrabismo, mais conhecido como olho vesgo ou com olho desviado. Você faz muito estrabismo já há muito tempo, e eu queria que você falasse para a gente o que é estrabismo, quais são os tipos mais comuns de estrabismo, se o tratamento é exclusivo só com cirurgia, ou se a gente pode aplicar aquelas injeções no olho que se chama toxina botulínica,
como costuma ser o resultado nos teus casos? Fala um pouquinho para a gente dessa demanda, Fábio. Isso é a minha paixão, né? Eu especializei muito nisso e faço muito estrabismo. Tá. E é o desalinhamento dos olhos. Então, eu posso ter um estrabismo para dentro, para fora, para cima, para baixo. Tem estrabismo que é torsional. Então, tem muita coisa aí dentro do estrabismo. É um capítulo à parte. Tá. Qual é o problema do estrabismo? O primeiro problema é visível. Tá ali uma estética que não é como os demais, não é tão agradável e, às vezes, isso causa problemas psicológicos para a criança, para os contratantes, para os pais, enfim, é uma condição psicossocial que a gente precisa também levar em conta. Porém, a parte funcional, dependendo de como está esse desvio, de quando ele começou, quanto tempo ele está aí, ele pode impactar no desenvolvimento. Sim. Porque se eu estou com um olho virado para cada lado, eu estou enxergando coisas diferentes. Coisas diferentes não dão uma visão nítida. E aí você pode ter o apagamento, a supressão de um dos olhos. E isso gera um problema de um olho bom desenvolver um olho fraco ou preguiçoso, que é a miopia. A diferença de visão de um olho muito bom e um olho muito fraco. Isso. Então, o tratamento requer, além do alinhamento para melhorar a estética, cuidado com a visão, com o óculos de grau, com o tampão. A gente precisa ajustar para melhorar também a visão, e não só a posição. O estrabismo ele pode ser tratado de várias formas, a depender do tipo. Tem estrabismo que depende do grau do óculos. Porque a criança sem óculos faz muito esforço, quando faz esforço o olho desvia, e a hora que eu ponho o óculos, esse olho relaxa, alinha novamente. Existem estrabismos que são intermitentes, ele aparece e volta, aparece e volta. Por quê? Porque apaga a visão, ele foge. Acende de novo, ele volta. Como é que eu trato de início? Coloco o tampão para estimular esse olho a fixar, eu ensino ele a perceber o desvio e recuperar. Legal. E essas são as duas opções de tratamento clínico. Tá. Dependendo do caso, estrabismos precoces, até 1 ano e meio, 2, estrabismos paralíticos, eu posso usar toxina botulínica. Tá. Então, eu tenho um músculo que está meio paralisado. Eu vou no outro que está bom, faço a aplicação da toxina, que paralisa o músculo. Então, eu estou com um parado, eu vou parar o outro. Equilibro o problema, e quando eles recuperam juntos. E aí, cria um equilíbrio novamente. Então, essa é a ideia da toxina botulínica. É atrapalhar o músculo bom para que os dois se recuperem juntos, o bom e o que estava lá mais calmo, mais quieto ou impedido de funcionar. Em último caso, a gente usa a cirurgia, que vai ajustar a posição do músculo. Então, se eu tenho um músculo que funciona muito, ele está muito forte, eu vou soltar esse músculo para o olho relaxar e vir para a posição. Tem um músculo muito fraco, eu vou apertar ele para que ele ganhe força, traga esse olho para onde a gente quer que ele fique. Então, tenho todas essas opções. O estrabismo tem um monte de tipos de tratamentos e tipos de cirurgias. E é possível você, por exemplo, da mesma forma como você faz o tratamento clínico, inicialmente você pode usar só óculos, mas pode usar óculos junto com tampão. Sim. E no caso que tem indicação cirúrgica, você fazer associação de cirurgia com toxina, isso é possível ou não é exatamente isso que acontece em termos práticos, Fábio? Normalmente a gente faz um ou outro. Existem casos específicos em que a gente, durante a cirurgia, aplica a toxina botulínica para potencializar aquele efeito. Tá. Porque eu tenho limites, eu tenho um limite de quanto eu posso mexer naquele músculo. Tá. Se eu já estou no meu limite e eu aplico a toxina botulínica, eu vou relaxar mais. E depois ele vai recuperar de uma forma teoricamente controlada. Joia. Então, é possível, mas isso é a exceção. Normalmente você faz uma programação da toxina, e se não der certo, pode repetir ou já decidir mudar para aplicar a realização da cirurgia. Dificilmente a gente combina os dois. Joia, perfeito. Fábio, a live está tão legal, cara, mas é porque que a gente precisa ir se caminhando para o final. Você, de maneira bastante discreta, falou rapidamente sobre a questão do problema do grau, o problema do desvio ocular, mas acho que você já recebeu com muita frequência no teu consultório aqueles indivíduos que faz o exame de vista, a gente coloca o grau do olho, pede para o indivíduo enxergar e ele diz, doutor, eu não estou enxergando. E ele pergunta para você,
Doutor, por que que o senhor identificou o tipo de grau, a quantidade de grau, colocou os óculos no meu olho e por que que eu não estou enxergando? Como é que se chama isso, Fábio? Tem tratamento para isso? Qual seria a melhor abordagem para resolver esse problema? Também vou dividir essa questão, porque a gente tem que pensar em causas oftalmológicas em geral. Então, tem uma curvatura excessiva na córnea, uma ectasia, ceratocone. Será que tem uma catarata? Então, a córnea pode estar irregular, o cristalino pode estar opacificado, pode ter alguma alteração de curvatura também, pode ter resíduo naquele gel transparente que às vezes impede a luz de chegar lá no fundo, pode ter alguma alteração na retina, cicatriz, descolamento, doenças específicas. Então, primeiro tem que eliminar essa causa específica de baixa de visão. Aí a gente foi, examinou, não tem nada. O olho normal só tem o grau do óculos. Aí eu coloco o grau e pode ser que ele melhore, enxergue muito bem, pode ser que não. Quando tem essa diferença, um olho bom, um olho mais fraco, a gente chama de ambliopia, que é essa diferença de visão. Aí eu vou ter que entender se é algo tratável ou não. O desenvolvimento visual vai acontecer até por volta dos 7 anos de idade. Daí para frente, dificilmente eu ganho quantidade de visão. Se chegar para mim uma pessoa mais velha, 15, 16, 20 anos, eu não consigo voltar atrás e devolver visão para essa pessoa. Mas se chega para mim uma criança, por isso que é importante lá no início a gente testar, ensinar o exinho e ver em todas as consultas a visão. Porque se está desenvolvendo assimétrico, eu vou tentar corrigir. Eu vou colocar o grau, eu vou fazer um colírio específico, eu vou fazer tampão para estimular aquele olho e criar o desenvolvimento, ganhar visão dentro dessa faixa etária em que é possível, até por volta dos 7 anos. E significa dizer, Fábio, isso é uma informação também importante, mas se por acaso o indivíduo tem algum desses problemas que a gente mais abordou, problema de grau, que nem sempre é tão visível, porque às vezes um olho é diferente do outro e o olho que enxerga o indivíduo supra as necessidades dele vai tocando a vida. Ou se o indivíduo de repente tem um desvio que é discreto, mas suficiente para impedir que a luz chegue lá no cérebro e a gente enxergue. Se ele não fizer esse tratamento adequado até os 7, 8 anos de idade, significa dizer que à luz do conhecimento atual não tem mais como reverter esse quadro? Reversão é difícil. Tiveram alguns estudos que eles fizeram, mesmo em pessoas mais velhas, uma medicação para tentar liberar, destravar o cérebro para ele ganhar visão, e melhorou um pouco, mas a hora que você para o medicamento, para o estímulo, ele volta atrás. Eles fizeram um teste com tampão em pessoas mais velhas, utilizando uma tela, um joguinho, e tiveram, sim, alguma melhora, mas a mesma coisa, você para de estimular, ele volta atrás. Então, a questão é muito mais cerebral do que ocular. É a mesma coisa, eu falo que é o pneu step do carro. Você nem lembra que ele está lá, mas ele existe. Se você for lá e testar, ele vai estar murcho, ele vai estar vazio. A hora que você encher esse pneu, ele volta a ser um pneu funcional, útil. Então, se eu precisar daquele olho, eu tenho ele para ser utilizado. E ele vai melhorar até o máximo de capacidade dele. Mas se você esquecer ele lá, se você não usar mais, ele esvazia, ele para de ser utilizado de tal forma. Então, não vejo uma perspectiva hoje de uma pessoa, depois dos 7 anos, ganhar e manter visão. Ela pode até chegar no limite, mas ela tende a perder se ela não utilizar. Perder, né? Vai esquecer dessa visão. Se utilizar de novo, ela volta. Mas nunca mantém. Ô, Fábio, a gente precisa realmente encerrar, mas tem uma coisa que me veio agora na cabeça. A gente vive num mundo totalmente digital. Eu acho que você também tem reparado quanto se fala em inteligência artificial, em big data, em robótica, qualquer coisa do tipo. Existe alguma linha de pesquisa dentro da estrabologia que utiliza, por exemplo, inteligência artificial, não só para o diagnóstico, mas para o tratamento? Eu acho que são as duas grandes vertentes quando a gente lida com qualquer problema, não só de olho, mas do corpo. Ou tem alguma coisa, por exemplo, chip, não sei se você tem escutado, ou lido, ou estudado a respeito. Vamos ver se a gente consegue, então, reeducar o cérebro, colocando chip, ou estimulando novamente esse chip. Quando o paciente passou dessa fase, que não teve um estímulo adequado, o cérebro, então, não foi estimulado, mas, de repente,
Será que é possível com chip, alguma coisa do tipo, inteligência artificial? Tem lido ou estudado a respeito, Fábio? Curiosidade. Uma das coisas que a gente observa no estrabismo, minha área, é assim, tem várias pessoas estudando a possibilidade de utilizar a câmera do celular com inteligência artificial para mensurar o tamanho do desvio. Ok. É uma maneira de você entender o que tem, fazer um cálculo e programar uma cirurgia. Eu sou ainda um pouco resistente, porque existem desvios variáveis, intermitentes, concomitância nas posições, então eu acho que ainda é um pouco precoce, mas eles estão começando esse desenvolvimento. Pelo outro lado, pensando em visão, eu acho que para o futuro talvez a gente consiga desenvolver ou nanotecnologia, ou células-tronco, alguma coisa nesse sentido, que possa reativar as vias para que elas voltem a funcionar. Mas eu não pensaria num chip. Eu entendi a correlação, seria como um marca-passo. Não está batendo direito o coração, você liga ali o aparelhinho para regularizar o ritmo. Isso, essa é a ideia. Pensando na motilidade, a musculatura funciona de forma diferente. Nós temos fibras diferentes para ações diferentes. Estímulos que são multicêntricos para que você tenha um controle eficaz. Então, eu acho que isso ainda não é tão possível, tão viável. Mas não podemos descartar. Tá bom. A ciência está aí para isso, e as pesquisas também. Fábio, as 3 últimas perguntas, tá? Primeira pergunta, qual foi a pergunta que eu não fiz, que você considera importante, que você gostaria de trazer clareza para a nossa audiência? Óbvio, boa surpresa. Eu acho que a pergunta, na verdade, é como eu devo fazer para a criança não fixar demais naquele ponto. E muitas vezes os pais não sabem fazer. Eles pegam, eles brigam, eles batem, eles xingam. Sai daí! Não, na verdade, o que eu gosto de fazer, que é o meu padrão, eu ensino assim, condicione. Não adianta você brigar com a criança. Ela está ali no joguinho, você vem na orelha dela, fala um monte, tira o celular, ela pega de novo. Porque ela está prestando atenção no que ela está fazendo. Então eu gosto de interromper a atividade. Tá bom. Espera a criança dar o show dela. A hora que ela parar e olhar para você, você fala, você está fazendo errado. Eu vou te ensinar a fazer certo, e aí, se você fizer certo, você pode fazer. Então, isso é uma coisa que eu gosto e eu oriento. O condicionamento funciona melhor do que a coerção. Ok. Super dica. Fábio, eu queria que você apelasse para o teu poder de resumo. A gente já está há 45 minutos falando um tema tão interessante. De tudo que a gente falou, eu queria que você, em 1 minuto, tentasse resumir, condensar tanta informação importante. Claro que depois as pessoas vão poder acessar tanto no Instagram como no YouTube esse conteúdo. Tenta dar uma resumida, por gentileza, de tudo que a gente conversou até agora, Fábio. Então, assim, importante, todas as crianças têm que ser examinadas na maternidade. É obrigatório, é lei. Se tiver algum problema, na hora vai ser encaminhado e resolvido. Se tiver tudo bem, cabe aos pais fazer uma primeira avaliação aos 6 meses. E a partir daí, de acordo com a necessidade. E cabe aos pais observar como essa criança se comporta, prestar atenção nos sinais, para trazer o quanto antes para que a gente possa avaliar. Corrigir grau, corrigir desvio, dar atenção para qualquer doença que ela tiver. Rápido, hein? Excelente. Fábio, e se por acaso algum pai, mãe, tio, avô, gostaria que passar em consulta contigo, onde é que as pessoas podem te encontrar? O Google sempre dá essas dicas, né? Mas aqui em São Paulo, o jeito mais fácil, eu tenho atendimento no Hospital de Olhos, HOL São Paulo, e tem um consultório aqui na região na Zona Sul, na região do Ipiranga, onde eu faço atendimentos também. Então, colocando ali o meu nome no Google, vai aparecer as 2 opções, então fica fácil de encontrar a gente ali. Se precisar, depois eu te passo, se quiser eu deixo. Tá bom. E você lembra de alguma rede social tua que você queira compartilhar, um número de telefone comercial? Posso compartilhar os telefones. A rede social está em construção, daqui a pouco isso aí entra em voga. Tem 2 telefones, tem o Hospital HOLhos, 30 50 3333. Perfeito, excelente. E o consultório fica ali no Ipiranga, 2591 3122. Doutor Fábio Pimenta, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A pessoa fez um comentário, eu concordo com ela, que o doutor Fábio tem uma pedagogia toda peculiar, tem uma didática absurda para falar
tão bem sobre um assunto. É assim que acontece, né, Fábio? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente se mistura com essa coisa. Fácil. E você já conhece há bastante tempo, você é excelente naquilo que você faz, trata muito bem os teus clientes e pacientes, e a gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite e gentilmente ter dito sim para compartilhar a tua experiência e conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio. Imagina, eu que agradeço, foi uma satisfação esse reconhecimento e esse espaço. Conte comigo. Próximo ano tem mais. Fábio, muito obrigado. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Tudo de bom, boa noite. Deixa eu liberar o Dr. Fábio. Pronto. Gente, vocês viram que live legal? Que coisa interessante a gente trazer o Dr. Fábio Pimenta, que de maneira bastante gentil compartilhou muita experiência e conhecimento e quantas dicas legais com relação à saúde que nós precisamos ter com os nossos pequenos. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó ou algum parente responsável pela saúde dos pequenos. Primeira consulta oftalmológica na vida tem que acontecer na maternidade antes de receber alta. É aquele teste do olhinho vermelho, é o teste do reflexo vermelho. A gente coloca uma luzinha, essa luz então vai atravessar todos os meios do olho e a gente vai identificar então, por que é vermelho, gente? Porque o fundo do olho tem vasos. Dentro do vaso tem sangue, e sangue é vermelho. Então, quando reflete aquele vermelho, é só um exame de triagem, tá bom? Não é de diagnóstico nem tratamento. Sugere-se que a luz está passando, está tudo bem. Se tiver tudo bem, segunda consulta com 6 meses, terceira consulta com 1 ano, e aí todos os anos. E lembra que eu tenho falado para vocês que a saúde da visão começa com prevenção. Me faça uma gentileza, por favor, você visionário que está aí do outro lado no Instagram ou aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais. Aqui no nosso YouTube você tem que... Para você receber as notificações, você tem que acessar o nosso canal. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo de qualidade com embasamento científico, tá bom? Eu gostaria de aproveitar e desejar a vocês um excelente resto de noite, um excelente final de semana. E a gente se vê na próxima segunda-feira de manhã cedinho, naquela nossa live devocional. E quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez para trazer um convidado, ou quem sabe é você o nosso convidado naquelas nossas lives livres, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça uma excelente noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de compartilhar, acessar o nosso canal e a gente se vê no próximo segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Deixa eu encerrar aqui nossas atividades no YouTube. O tempo passa muito rápido, a live foi top demais. O Dr. Fábio é gente boa demais. Tchau, gente. Um abraço.